Fabi, não me sinto valorizada no meu trabalho. Eu não consigo expor e defender as minhas ideias. Isso está impactando na minha performance. Claro que sim. Porque, assim, uma das coisas muito interessantes, né, quando você não se sente valorizada no seu trabalho, isso é muito comum, as pessoas não saberem como sair disso, né, dessa desvalorização que se sente, não conseguir expor, defender as ideias e tal. Claro que isso vai impactar na performance, claro que vai impactar no resultado. Imagina o seguinte, imagina que a confiança, ela é o pilar central da sua casa. Quem é a sua casa? A sua casa é a autoestima. Então, a sua casa é o respeito que você tem, né, e a admiração que você tem pela sua pessoa. A confiança, ela é o pilar central. Então, se não há essa confiança, a autoestima, ela foi construída com alicerces completamente vulneráveis às tempestades da vida. Então, a pessoa não se sente nem resiliente, por isso que ela tem medo de expor as suas ideias, porque, obviamente, pode vir alguém contestar essas ideias e ela não ter bases para sustentar as suas próprias ideias e fica com medo. Agora, eu falar para você que, né, uma pessoa que se sente não valorizada no trabalho, que ela tem medo de defender e expor suas ideias, isso é uma maneira muito simplista de te falar de que é uma questão muito mais profunda e energética, né, quando a gente tem esse medo de expor a nossa voz no trabalho. Eu lembro muito bem isso, né, no começo da minha carreira, eu entrava muda e saía calada das reuniões, porque eu não estava num ambiente que, para mim, eu tinha, assim, masterizado, né, eu tinha entendido a dinâmica completa, então eu tinha muito medo de falar alguma bobagem ali e comprometer o que as pessoas estavam pensando de mim, que elas poderiam pensar de mim, as primeiras impressões que elas poderiam ter de mim ali. Até que eu recebi ali uma mensagem muito forte, né, e muito forte, que desbloqueou toda essa energia. Mas quando eu recebi essa mensagem muito forte que desbloqueou essa energia, eu percebi que eu estava me podando, eu estava me segurando, eu estava segurando todo o meu potencial, eu estava segurando tudo aquilo que é embasado nas minhas crenças positivas, né, nas minhas experiências, e eu não estava colocando ali, estava sendo egoísta, na verdade. Estava me sentindo. Primeiro, eu saía das reuniões mal, né, eu me saía muito mal dessas reuniões, porque eu não conseguia falar aquilo que eu desejava ter falado, por causa do medo, e eu me sentia mais fraca depois, sabe, com menos potência. E aí, foi quando, esse líder, né, sentou comigo, assim, de muita boa vontade, né, e ele falou assim: Fabiana, eu percebo que você vem nas reuniões e você observa bastante, mas você não fala nada. Acontece que se isso vai acontecendo por muito tempo, você se torna desnecessária. E aí eu, hã? Eu não tinha noção desse impacto, sabe? De não expor a minha voz, de não expor as minhas ideias, né? E aí ele falou assim, porque a gente chama para sua contribuição, para tudo que você pode contribuir para essa reunião. E se você vem para essa reunião e não expõe aquilo que você tem, né, para contribuir, na próxima eu não preciso te chamar, porque você está ocupando a cadeira de uma pessoa que pode contribuir, né? Nós temos espaços limitados nas reuniões. Então é importante que você traga aquilo que tem dentro de você. E aí eu percebi que isso era uma questão energética, porque não era um bloqueio só na vida profissional, né? O expor aquilo que eu queria falar, né, que eu estava pensando, ele não era somente ali, naquele momento. Ele também reverberava nas minhas outras relações, onde eu me calava quando eu via alguma coisa que não estava gostando, eu me calava quando eu sentia que aquilo ia doer no outro, sabe, o que eu ia falar, ia estar em desacordo, ia criar ambientes de uma certa disputa, sabe, porque eu ia estar sendo contra a outra pessoa, né, então ia acabar criando uma discórdia, e ali, né, não ia ficar muito saboroso, e eu não sabia como gerenciar isso, sabe, eu não sabia como gerenciar isso. Então, no fundo, essa questão energética, né, estava me bloqueando de levar a minha voz, a gente está falando desse chakra aqui, ó, chakra laríngeo, né, de falar a nossa verdade nas reuniões, no meu ambiente de trabalho.
E não era medo, né, somente o medo do que as pessoas iam pensar ali, isso era muito era só uma cortina, né, o medo era meu mesmo, né, de mim mesma, das minhas potências, daquilo que eu tinha para falar, das minhas bases de confiança naquilo que eu tinha para falar. Se eu confiava das minhas próprias fontes. Então veja bem, veja como a nossa performance no trabalho, né, toda essa dúvida comum aqui das mulheres de não se sentir valorizada no trabalho, ela é uma questão muito interna, mais interna do que externa, muito mais do que nós valorizamos em nós mesmas, do que o que os outros vão pensar se eu fizer isso, tá? Então, essa é uma questão do se o outro vai pensar se eu fizer isso, de consequência. Primeiro é como eu me sinto falando isso.